Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone, nós estamos aqui dando continuidade na nossa matéria de avaliação mercadológica. Na última aula, nós vimos um pouquinho sobre o PITAM, os bens passíveis de avaliação e também a capacidade de gerar lucro e direitos dos imóveis. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas iniciais da avaliação. A matéria de hoje você encontra lá nos itens 9 e 10.1 da sua apostila. Então vamos começar? Existem algumas indagações básicas que todo avaliador deve fazer, sempre antes de começar qualquer trabalho na avaliação. Então, perguntas como o que, quem, onde, quando, por quê, para quê e como. Essas perguntas, elas devem sempre estar na sua mente, certo? Então, o que vai ser avaliado? Qual é o imóvel avaliando? É um terreno? É um bem móvel? Quem? Quem é o seu cliente? É uma pessoa física? Uma pessoa jurídica? É o judiciário? Um banco? Certo? Quem é o seu cliente? Onde fica localizado esse imóvel que vai ser avaliado? Ele é um terreno urbano? Ele é um terreno rural? Qual é o bairro? Em que parte da cidade ele se localiza? Quando vai ser feita essa avaliação? Essa avaliação é para agora? É uma avaliação futura? É uma avaliação passada? Por que essa avaliação precisa ser feita? A avaliação ela pode ser feita por diversos motivos. Então, o proprietário desse imóvel, ele tem intenção de vender? Ele tem intenção de alugar? É uma dação em pagamento? É um litígio judicial? Para quê? Para que essa avaliação vai ser utilizada? Ela vai ser utilizada num acordo entre particulares? Ela vai ser utilizada para dar entrada num processo na justiça? E como? Como você vai fazer essa avaliação? Então, nós vimos já anteriormente quais são as metodologias de avaliação, certo? Então, essas perguntas, elas têm que ser respondidas antes mesmo do início dos trabalhos. Aliás, elas são a parte inicial da sua avaliação. Então, a avaliação, ela precisa de um planejamento bem detalhado. E por que fazer esse planejamento? As vantagens são várias, mas eu gosto sempre de elencar algumas, como o aumento da probabilidade do sucesso, a otimização do tempo e dos custos, a transparência da atitude do profissional e a demonstração da importância dos trabalhos. Então, um avaliador que ele elabora todo o planejamento antes mesmo do início dos trabalhos, ele tem muito mais probabilidade de obter sucesso na avaliação. E outra coisa muito importante, tendo esse planejamento, o profissional ele consegue saber todos os passos que ele precisa tomar em cada etapa da avaliação. Então, numa vistoria, por exemplo, diante de um planejamento, ele consegue colher todas as informações necessárias. Sendo assim, ele evita o retrabalho, porque faltando informações, ele precisa retornar ao local da vistoria para colher essas informações que faltaram. Então, ele vai ter novamente que perder tempo, ele vai ter mais custos, certo? Então, a otimização dos custos e do tempo é um fator muito importante na avaliação para o próprio profissional, certo? Porque os seus honorários, eles são baseados no tempo que você vai usar para elaborar o seu laudo. Então, perda de tempo significa necessariamente perda de dinheiro. Imagine a seguinte situação: você está avaliando um imóvel, uma fazenda que fica fora da cidade, ou você está avaliando um imóvel que fica no interior do estado. Pense, para você ter novamente se deslocar até o imóvel, os custos vão ser bastante altos e o prejuízo, consequentemente, também. Então, as etapas iniciais da avaliação. Primeiro, preparar o plano de trabalho. Depois, obter as informações preliminares. Por exemplo, se você vai avaliar um imóvel urbano, você tem várias ferramentas à sua disposição. Por exemplo, o Google Maps. Você pode usar o Google Maps, você pode usar o Google Earth. E aí você já avalia como é a região que você vai fazer a vistoria, você verifica se a região é tranquila, se é uma região mais perigosa da cidade, quais as precauções que você tem que ter para fazer a visita ao local.
você pode verificar também o que a prefeitura daquele município te informa, te disponibiliza de informação no site, né? Então, todas essas informações você pode obter antes mesmo de ir a campo. Você pode obter também, visitar os sites e ver o que existe de oferta de imóveis ali naquela região, de imóveis semelhantes ao seu avaliando, certo? E também é importante você estudar antecipadamente os assuntos relacionados à sua avaliação. Então, por meio de legislações e normas pertinentes, através de livros, publicações e manuais, laudos judiciais ou perícias anteriores, todo esse tipo, quanto mais informação você tiver sobre aquele assunto antes mesmo de ir a campo, melhor. Assim quando você vai fazer o levantamento, você vai fazer a vistoria, você já vai com conhecimento de causa, certo? É importante também verificar se todos os requisitos estão preparados e disponíveis. O que isso quer dizer? Os seus materiais de trabalho, eles precisam ser verificados antecipadamente. Então, você vai fazer uma vistoria, o que você vai utilizar para tirar as fotos? As fotos são essenciais no laudo. Então, você vai utilizar uma máquina profissional, a sua máquina está carregada, ela tem uma bateria extra, ela tem memória disponível, ela está com data e horário corretos? Tudo isso você precisa verificar antes, certo? Então, se você não vai tirar com uma máquina profissional, vai usar o celular mesmo. O seu celular tem uma boa resolução? Ele tem memória suficiente? A bateria vai aguentar o período de vistoria, certo? Tudo isso. O próprio planejamento, com todos os quesitos, tudo aquilo que precisa ser verificado, certo? E em caso de avaliação judicial, notificar os assistentes técnicos. Então, por enquanto é isso. A gente viu esses tópicos 9 e 10.1 da sua apostila e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de como dirigir uma perícia técnica, certo? Então a gente se vê na próxima aula. Até lá!